nudez. O capitalismo brasileiro ficou nu. Em muitas cidades houve carreatas repetindo a homicida exortação de que o Brasil não pode parar. Os burgueses, protegidos dentro dos carrões, exigem que seus empregados voltem a trabalhar para gerar riqueza. Bingo, epifania, revelação. O que gera riqueza não é o capital, é o trabalho. A burguesia, enfim, percebeu que o capital, imobilizado em máquinas, equipamentos, estoques e sistemas de computador, não gera riqueza. Sem o trabalho dos empregados, o capital é inútil. Tanto quanto os capitalistas, essa classe parasitária que, sem nada produzir, vive da exploração dos trabalhadores. Só há riqueza porque houve exploração do trabalho de alguém. O que gera o acúmulo de capital é a parcela não paga sobre o trabalho humano. Essa parte não remunerada do trabalho dos empregados, mais-valia, é acumulada pelos empregadores sob a forma de capital. Os que desfilaram buzinando fizeram um verdadeiro striptease ideológico. Descortinaram para todos como funciona o capitalismo. Exigiram que os governos assegurem e garantam o que entendem ser seu direito, o direito a explorar, o direito a ficar com a mais-valia produzida por seus empregados. Morrerão milhares de pessoas? Certamente sim, mas isso está dentro das regras de um jogo chamado capitalismo. Existe um exército de reserva a ser mobilizado para ocupar as vagas dos que feneceram. O que não admitem, vampiros, é que seus lucros e capital sejam comprometidos por decisões estatais que imponham o isolamento social. Entendem ter o direito de sugar até a última gota de sangue dos trabalhadores antes que morram ou se tornem inúteis para a exploração. Para a parcela da burguesia que nelas buzinou histericamente ou que apoiou as carreatas, os trabalhadores são descartáveis, substituíveis, como peças de uma diabólica máquina de moer pessoas para gerar excedentes financeiros a quem os explora. O Brasil não pode parar. Assim, constitui-se em eufemismo para a exploração do trabalho humano, prestado sob subordinação, que não poderia ser interrompida. O capitalismo brasileiro está nu. Uma feia, obscena, depravada nudez. Necrófilos buzinaram, perversos, excitados, e não foram poucos, em defesa de seus privilégios, de seus interesses de classe. São classe exploradora em si e para si. Desnudaram-se, deixaram à mostra, impudicos, suas obesidades reais e metafóricas, em defesa do direito a explorar o trabalho alheio. Pretendem que os trabalhadores se apinhem nos insalubres transportes coletivos, contaminando-se para produzir os excedentes que engordará ainda mais o capitalismo brasileiro. Os flácidos organizadores das carreatas orientaram os participantes a não saírem de seus veículos. Não são bestas, temiam a contaminação, mas não se importam se seus empregados se expuserem. O nome do jogo é capitalismo. Ficou evidente com as carreatas o desejo dos proprietários dos meios de produção e da quase classe que, sem deles ser proprietária, a classe média, apoia o sistema de exploração vigente. Esperemos que a classe trabalhadora, estarrecida com a nua desfaçatez dos exploradores, tome consciência do poder que, por óbvio, tem, durante e principalmente depois de controlada a pandemia. Oi, gente, excelente esse vídeo do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, não é? Bem, eu queria mostrar esse vídeo para vocês, foi meu pai, Ronaldo Jacobina, que me enviou esse vídeo e queria aqui compartilhar com vocês e agradecer a Ronaldo pelo vídeo, não é? E tecer alguns comentários, especialmente sobre as críticas que os capitalistas fazem quando se invoca o conceito da mais-valia, que é um dos conceitos marxistas que o vídeo trabalhou, não é? Além de ter falado, claro, da nossa situação atual, de ter falado, obviamente, da hipocrisia dessa classe média e classe abastada que fez essas manifestações para forçar a população
a voltar a trabalhar, não é? Enquanto ela fica protegida dentro dos carros, né? Mas em breve eu vou mostrar um vídeo para vocês mostrando que tem um pessoal bolsonarista que não está se protegendo, e se só fosse prejudicar eles, ainda assim a gente teria compaixão, mas seria menos problemático. O problema é que a transmissão da doença não fica restrita, né? E aí quando você ajuda a disseminar, você potencializa a curva, né? Enfim, você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as fontes, né? Mas vamos falar sobre o conceito de mais-valia, né? O conceito de mais-valia é justamente essa parte do valor do trabalho, né, que excede o que é necessário para o produto ser realizado, que é apropriado pelo capitalista, né? E normalmente quando a gente fala sobre isso, é muito interessante, as pessoas dizem, mas se não existisse isso, não haveria razão para o capitalista investir, não haveria razão para o capitalista iniciar, empreender. Ele só toma esse risco porque justamente isso daí é necessário, é exatamente esse cálculo é necessário para que exista o investimento. E eles acham que com esse argumento e com outros argumentos desse tipo, ou até argumentos morais, mas normalmente girando em torno dessa argumentação, dessa natureza, eles acham que eles destruíram a noção de mais-valia. E o que eles não percebem, e é muito interessante isso, é que essa argumentação mostra uma coisa que é mais problemática, que é intrínseca à própria natureza do capitalismo, que existe um processo de acumulação de riqueza e a acumulação de riqueza proporciona também uma acumulação de poder. Então, é irônico isso, mas enfim. Ao dizer que é absolutamente necessário, que não existiria capitalismo se não existisse essa parte que vai além dos custos e da remuneração para que o capitalista fique com isso, que não existiria sentido para o seu investimento, que não existe sentido para ele empreender, eles admitem, mesmo que não textualmente, que o capitalismo só pode existir enquanto o capitalista absorver todo o excedente que é produzido pela classe trabalhadora. Então, e isso significa que à proporção que os negócios de um capitalista vão prosperando, ele não só acumula mais riqueza material, mas ele acumula também poder. E esse poder, como é que o capitalista usa? Ele usa esse poder de várias formas. E eu vou aqui elencar algumas delas. O capitalista usa esse poder para financiar políticos, por exemplo. Em vários dos políticos nas últimas eleições, eu falei do caso da Tabata Amaral e como empresários botaram 90 mil, 100 mil reais na campanha dela, né? Então, eles selecionam políticos que defendem uma agenda próxima deles, eles influenciam esses políticos e trazem esses políticos para a sua rede de conexões, de diálogos, e depois eles usam esses políticos, direto ou indiretamente, não estou falando da Tabata, não é? Necessariamente, mas eles usam esses políticos para conseguir que o Estado passe medidas que beneficiam eles pessoalmente. Um grande exemplo disso, nos Estados Unidos, vários políticos financiados por empresas de cartão de crédito, inclusive o Joe Biden, que hoje é o provável, né, praticamente certeza, que vai ser o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, foi financiado por empresas de cartão de crédito. E o que é que o Joe Biden fez sendo financiado por empresas de cartão de crédito? Ele foi para o Senado e defendeu uma lei de falência que dificulta para pessoas da classe trabalhadora abrirem falência e que facilita que as empresas de cartão de crédito continuem explorando as pessoas com taxas cada vez mais elevadas, basicamente transformando boa parte da classe trabalhadora em escravos dos bancos e das empresas de cartão de crédito, né? Empresas do mercado financeiro. E ele foi lá e fez isso. E ele fez isso em grande medida porque ele foi influenciado e foi financiado ao longo de anos por empresas de cartão de crédito de Delaware. Falou especificamente de Joe Biden.
Esse mesmo mecanismo existe aqui no Brasil e muitos dos políticos que votaram a favor, por exemplo, da reforma trabalhista que destruiu vários direitos trabalhistas, foram políticos que foram financiados por capitalistas que queriam o fim desses encargos trabalhistas, porque esses encargos trabalhistas reduzem o quanto eles ganham de mais-valia, o quanto eles têm dos lucros das empresas. Né? Então, para potencializar esses lucros, eles pressionaram o Congresso para realizar essa reforma trabalhista, com a promessa de que isso criaria emprego. Não criou emprego coisa nenhuma. O desemprego no governo Bolsonaro, mesmo com reforma trabalhista, mesmo com reforma da Previdência, continuava altíssimo e agora explodiu por causa dessa pandemia atual, mas já era muito problemático antes. Então, essa promessa sempre foi uma furada. Mas, enfim. Então, existem muitos outros mecanismos através dos quais os capitalistas, acumulando essa riqueza que é intrínseca do capitalismo, não existe capitalismo sem que exista isso. Os próprios capitalistas admitem ao dizer que é necessário essa perspectiva para que exista o investimento, para que o capitalista assuma o risco. Ele faz isso justamente mediante a possibilidade de acumular para além daquilo que ele está investindo, é lógico, senão ele não investiria. Só que isso significa que ele tem poder sobre os políticos e também poder sobre a classe trabalhadora. E vou dar alguns exemplos. Nos Estados Unidos, não tem sistema universal de saúde. Então, quando teve uma greve recente, a empresa, se não me engano, foi a General Motors, primeira coisa que ela fez, em vez de negociar com os trabalhadores, foi cortar o plano de saúde. Porque o plano de saúde dos trabalhadores da empresa vinha justamente de um acordo que a empresa tinha com empresas de plano de saúde. Então, imagine o poder que uma empresa tem sobre a classe trabalhadora se o seu acesso a serviços de saúde só se dá mediante a empresa querer. E se a empresa quiser que você não tenha acesso, ela simplesmente pode cortar o seu acesso a serviços de saúde. Assim. E aqui no Brasil não é muito diferente. Rotineiramente, empresas que oferecem plano de saúde dizem para os empregados, olha, não fique pedindo muito aumento não, porque se você vier pedindo muito aumento, eu corto seu plano de saúde. Aí o empregado pensa e diz, é melhor não sair daqui mesmo não, é melhor não pedir demissão, porque se eu sair eu perco o plano de saúde. E aí o trabalhador aceita trabalhar mais por menos, aceita ficar anos no emprego sem receber aumento, porque ele acredita na segurança de ter um plano de saúde. Um plano de saúde acaba sendo fundamental para ele. Então, eu queria refletir sobre isso e dizer para vocês que esse é um componente fundamental do capitalismo, que é o poder que o capitalista acumula, tanto através do financiamento de campanha, tanto sobre a classe trabalhadora via plano de saúde, via ameaça de desemprego, enfim. E esse enorme poder que o capitalista tem, ele exerce sempre que ele pode. E essa pandemia deixou o nível de desconsideração com a vida de outras pessoas que não sejam as deles. Né? É óbvio que isso não pertence a todos os capitalistas de forma igual, é óbvio que é uma análise mais sistêmica, mas ao ver aquelas manifestações dentro dos carros, a gente sabe que aqueles ali que foram as manifestações daquela forma demonstraram claramente aonde estão as prioridades deles. Né? E era essa análise que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.